Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto. Jesus Cristo falou, está falado. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, sábado após o programa Viva a Vida, e domingo estamos aqui às 13 horas, um pouquinho mais, trazendo para você as orientações de Deus através do Filho. Mensagem amigovite que eu trago hoje para você está em Mateus capítulo 13. Ontem eu fiz um comentário de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 é uma das passagens onde Jesus Cristo pediu para que a gente desse uma maior atenção. Por quê? Porque ele mesmo fala a parábola, ele mesmo explica e depois ele repreende, dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, deixando bem claro que é necessário a gente dar a atenção devida àquilo que de fato são as coisas mais importantes que existem, né? O próprio Jesus Cristo fala isso em Mateus 23, ele fala assim: porque fariseus hipócritas, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ou seja, estão preocupados em coar água para que o mosquito, não venha ficar na água para vocês tomarem, mas estão engolindo um camelo. Ou seja, estão muito mais preocupados com coisas não tão importantes, e aquilo que é o mais importante, o mais essencial para a vida de vocês não estão prestando atenção, que vocês estão sendo enganados. E a Bíblia diz que desde o ventre da nossa mãe, você e eu somos treinados para sermos enganados, principalmente pelo mundo espiritual oculto, o qual eu e você não vemos. Mateus capítulo 13, como eu falei, lendo com bastante atenção, você vai ver que Jesus Cristo vai estar falando sobre a parábola do semeador. Em momento algum ele vai dizer que é terra ou que é semente, Ele vai fazer uma comparação, deixar bem claro que esse terreno que ele está falando é a minha mente, é somente onde estão armazenadas as informações. Mas se eu e você somos Maria vai com as outras, certamente nós vamos seguir o fluxo deste mundo. Seguindo o fluxo desse mundo, vamos ter o resultado que este mundo tem para mim, para você, e não de Deus. Esta é a realidade, como Jesus Cristo fala em João 15, perdão. Jesus Cristo fala em João 15 também sobre um galho que nós somos, que estamos ligados a uma árvore, que pode ser a videira verdadeira, ou pode ser a falsa videira.
como ele mesmo fala lá em João 15. Vamos para Mateus 13, versículo 15. Vamos ver o que é que Jesus Cristo falou aqui. Se abrir o mesmo a terra assumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Assim está escrito, bem assim diz o Senhor Jesus Cristo, através do evangelista Mateus, capítulo 13, versículo 15, perdão. Ele fala assim, ó: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. No versículo de número 16 ele vai dizer assim, ó. Ele diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Aí no versículo de número 17 ele diz assim: porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ouvir o que vós vedes, não viram, e ouvir o que vós ouvem e não ouviram. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim também para você, amigo ouvinte. Que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Amigo ouvinte, é bem claro aqui que o Filho de Deus, em todo o Mateus capítulo 13, ele vai falar sobre a parábola do semeador. Ele vai falar sobre o semeador saiu a semear, que a parte da semente vai cair ao pé do caminho, aves vêm e comem, outra cai entre espinhos, e os espinhos crescem e sufocam a semente, e outra cai entre pedregais ou pedras, e elas até apresentam ali um nascer, né? Mas vendo o sol seca elas porque não tem raiz, não são de duração ou de produtividade, né? Mas ele diz que aquela que cai em boa terra, a boa orientação, o bom ensino, que cai em um entendimento, em um coração aberto para aquilo que é bom, ele diz que isto produz 30, 60, 100 por uma. É a realidade lógica que Jesus Cristo mostrou aqui, no mundo visível que eu e você temos em volta de nós, em relação à comparação a uma propriedade ou um terreno, uma horta, onde nós sabemos que é plantada uma semente e no seu devido tempo ela vai produzir 30, 60, 100 por uma semente. Assim também ele diz que é um ensino de Deus, um ensino bom a mim e a você também. Se encontrar dentro de nós já outras coisas que seriam pedras e espinhos e também outros ensinos que estão ali predominando, certamente o ensino do Filho de Deus fica como mais um ou menos um, né? Porque não tem uma produtividade. Mas mesmo caindo em terra boa, ele vai terminar a parábola do semeador, né, aqui em Mateus capítulo 13, dizendo que produz 30, 60, 100 por uma. Voltando para a mensagem daqui, né, em versículo 15, ele diz assim: porque o coração deste povo está endurecido. Mas o coração deste... Que coração que ele está falando? Ele está falando de uma bomba, Ele está falando de um órgão que existe dentro de você e de mim, que bomba sangue para o corpo? Não. Certamente que não. Ele está falando do quê? Ele está falando de um local em nossa mente, nossa alma, nosso espírito, que está armazenado ensinos. Existem ensinamentos dentro da sua mente, da minha mente também. E quando alguém que teve influência sobre você e mim, clara, forte, nos orientou, passou esse ensinamento para nós. Esses ensinamentos, eles podem ser de origem para algo espiritual, ou pode ser para uma origem de algo emocional, ou pode ser de algo de algo material. Isso Jesus Cristo também explica em Mateus capítulo 6, quando ele fala para nós falarmos com Deus, dizendo para Deus: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra, tempo terreno, material, como no céu. Algo sobrenatural vindo de Deus. E nossa vida, permanecer vivo e saudável, depende primeiramente da área espiritual. Isto é bem claro em volta de mim e de você também, se nós abrirmos a mente, como ele mesmo pede no finalzinho desse versículo aqui de número 15. Ele fala assim: porque o coração deste povo, agora quem é
este povo que ele está falando aqui? Porque o coração deste povo está endurecido. Se você pegar uma orientação espiritual, religiosa ou qualquer tipo de ensino que você tem e comparar com os ensinamentos já do bem na terra ou de Jesus Cristo, você e eu já se deparamos de que eu e você estamos mais para lá do que para cá. Então Jesus Cristo tinha razão quando ele disse que o homem é necessário nascer de novo. Por quê? Porque ele nasceu e dentro do ventre da mãe ele foi já enganado, porque em volta dele existia tanto plano material como espiritual, com o interesse daquele bebezinho que estava no ventre da mãe para nascer. Quando não foi materialmente dizendo, foi espiritualmente dizendo, havia um interesse para manter você e eu tapados já antes de nascer. E nós somos aí educados pelo mal ao ponto de tratarmos criança como se elas fossem bobas, né? Quando vamos conversar com criança, isso é uma cultura nossa, de entender ou ensinar para a criança, porque ela vai, quando criança, mesmo sendo como criança, ela é o único ser racional, ou seja, os animais não vão compreender, eles vão decorar, mas o ser humano, ele tem o senso com o tempo de idade, ele vai tendo o quê? Ele nasce com essa sensibilidade de ser racional. Então nós somos pessoas que devemos raciocinar, né? Ou seja, mas se predominar em nós ensinamentos do mal, a gente vai ficar tapado, ou seja, vamos ser uma pessoa que vão passar pela terra sem de fato ter ali o claro conhecimento do que é o certo a ser feito. Tanto que já faz um bom tempo que eu e você somos enganados, até parece que o certo é o errado e o errado é certo. Pode ser que pela cultura sim e pelo que o ensinamento de Jesus Cristo diz, não. Ele fala assim, ó, porque o coração deste povo, esse povo é eu, este povo é você. De repente você e eu não queremos fazer isso, porque a gente acha que o outro que é enganado, né? A gente olha para a religião do outro, para o pastor do outro, para o padre do outro, para a pregação do outro, para a cultura do outro, para o ensinamento do outro e fala assim, olha lá o cara, mais uma vez, olha o tapado lá, ele está sendo enganado. Não, eu digo para você que eu fui enganado. Eu é que estou sendo enganado quando eu não comparo o que é certo com o que é errado, ou quando eu não comparo o ensinamento de Jesus Cristo, tanto para tempo terreno como para algo espiritual, com outro ensinamento. Aí nós vivemos debaixo de uma maldição. Você pode ver que tem muita gente que tem conhecimento de coisas boas. Não tem um ditado até que no mundo nós carregamos conosco? Qual? De que em casa de ferreiro o espeto é de pau. Não tem um ditado assim? Também tem um ditado que diz que em casa de chapeador, o cara que faz aí o trabalho de arrumar o carro, ou de mecânico, em carro de mecânico, geralmente é o que mais é empurrado pela rua para dar tranco ou coisa semelhante. Por quê? Porque nós fazemos o que Jesus Cristo falou, fomos enganados. Nós não sabemos dar prioridade àquilo que verdadeiramente é. É o que eu falei para você no início aqui do programa, quando eu falei que Jesus Cristo falou assim: vocês com um mosquito engolem um camelo. Assim também você e eu como cristão, né? Em terra de cristão é o pagãozinho que domina. Em terra de cristão, que deveria ser Cristo predominante, é o Moisés, como diz Jesus Cristo lá, né, em João capítulo 5, ele fala assim: eu nem vou condenar vocês, eu nem julgo vocês, eu vou deixar o Moisés com a lei já acabar com vocês aqui na terra, porque vocês esperam em Moisés, e não é em Moisés que é esperado. Ele fala que ele é o pão que desceu do céu. Se eu não me engano, ali em João capítulo 5, 6, você vai encontrar Jesus Cristo discutindo esta questão, porque ele falou assim: eu não vim para julgar o mundo, nem vim para condenar o mundo, não. Ele falou assim: mas Moisés, a qual vós esperais, isso vos condena vocês, porque os 10 mandamentos foram apresentados para nós e nós violamos todos eles, os 10 mandamentos. Então precisamos de Jesus Cristo, porque somos justificados diante de Deus em Jesus Cristo. Do contrário, estamos ralados, como estamos ralados mesmo. Você pode olhar em volta de você e você vai ver. Quanto mais de cada dia que passa, mais ensinamento nós temos, mais inteligentes nós somos e mais ao mesmo tempo tapados estamos ficando. Por quê? Porque o verdadeiro orientador e a verdadeira orientação que liberta o homem foi ignorada. É isso que Jesus Cristo está falando aqui em Mateus capítulo de número 13. Ele fala: porque o coração deste povo está endurecido. Existem outros ensinamentos que dentro da mente deles estão predominando, onde não deixando o meu ensino, o ensino do bem e do bom, o bom entrar dentro desse povo, que somos nós. Ele fala assim: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado. O que seria ouvir de mau grado? Ouvir de mau grado, fiz uma comparação ontem com vocês aqui, você que esteve ouvindo ontem, eu fiz uma comparação aqui de momento ontem,
de raciocínio. Me lembro quando criança, quando ainda menino, né, jogando bola no terreiro de casa, a gente brincava de bola e a gente tinha ali o quê? Às vezes tinha som, às vezes ligado, às vezes tinha muitos barulhos ali, incluindo o da piazada, né, que estava ali batendo bola. Um falava joga aqui, o outro falava não é minha, fora, é pênalti, é falta, é gol. Enfim, havia muitos barulhos. De repente o meu pai passava uma atividade para mim. Ele chegava e falava assim para mim: fulano, a mim, ele se dirigia e falava assim: é preciso que tal hora abre a porteira ou fecha a porteira lá. Ou seja, tem um bezerro, tem algo solto no meio do pasto, ou um porco escapou, alguma coisa está lá no terreiro do vizinho, na roça do vizinho. Eu preciso que você imediatamente pare o teu futebol, ignore os ruídos, os assuntos, as palavras que estão em volta de você e vá lá fazer este trabalho. O que acontece? Imediatamente eu ainda parava um pouquinho ali e logo fazia o quê? Eu tinha consciência de que entre todos os barulhos, entre todos os ensinos, entre todas as coisas que estavam ali em volta dos meus ouvidos, dos meus olhos, era necessário eu fazer algo que veio do meu Pai. Assim também Jesus Cristo está falando assim, ó: este povo está com o coração endurecido e ouve de mau grado. Ou seja, já pensou se eu fizesse o quê? Já fiz isso também quando criança, tá? Eu ignorei a orientação do meu pai e causei um transtorno enorme, porque o porco, o animal que tinha escapado, que estava lá no terreiro do vizinho, estava lá na horta do vizinho, estava lá na roça do vizinho, fazia um estrago lá. E o vizinho naturalmente falou assim: mas eu avisei, eu pedi para avisar que o animal estava escapado. E meu pai falou para mim: é verdade, eu avisei ele para que ele fosse o quê? Lá. Parasse todas as atividades que ele tinha, não desse ouvido. Ah, depois nós vai, agora não, eu te ajudo depois. Tudo isso a pesada falava em volta de mim. E sobrava o que para mim? Sobrava é chicote no final. Por quê? 2 chicotes. Um chicote para o meu pai, que o vizinho se zangava com ele, às vezes tinha até que pagar algum dano que a gente causou, os nossos animais causavam lá no vizinho, ou alguma coisa muito, extremamente necessária era preciso ser feita. Assim também é com a fala de Jesus Cristo. Ele falou assim que a palavra dele, o ensino dele foi ouvido de mau grado. Hoje, qualquer lugar que você for aí, está em nome de Jesus, mas ensinamento não é de Jesus Cristo. Esse ensinamento, e não foi Jesus Cristo quem mandou fazer, não foi Jesus Cristo quem falou. Esta é a verdade. E assim também Jesus Cristo fala: o coração desse povo está endurecido, e ouve de mau grado com os ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos. E é o que ele vai falar mais, ó: e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. O que é compreender com o coração? É quando eu paro. Quando existe um conflito religioso entre nós, a gente sempre quer puxar a sardinha para nós. O outro não está errado. A gente não está errado, é o outro que é errado. O problema é a filha do vizinho, não é a minha. O problema não está comigo, está no outro. Esta é a realidade. Mas aqui, quando você traz o seu coração aberto para o Evangelho, você e eu paramos e analisamos. A questão aqui é Jesus Cristo ou não. A questão é Deus ou o diabo, não tem meio termo. O próprio Jesus Cristo fala isso quando ele fala assim: ninguém. A palavra ninguém significa quem? Significa todo mundo. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não, eu sirvo 2 senhores. Não, eu servo um e desagrado o outro. Eu me dedico a um e desprezo o outro, como Jesus Cristo fala claramente dentro do ensinamento dele. E aqui nessa passagem ele fala assim, ó: ouviu de mau grado com os ouvidos, fecharam os olhos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos. E o que mais? Ele fala assim: não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, compreenda com o coração. Então ele deixa bem claro que não é o coração que bomba sangue. Compreender é para quem tem raciocínio, é para mim, para ser humano, para nós. Tem que raciocinar. E como faz para raciocinar? É comparando uma coisa com outra. Analise uma coisa com outra, isto, aquilo, né? Quando você vai comprar alguma coisa, você compara o quê? Preço e também qualidade. Se for só por preço, você vai comprar às vezes uma coisa muito barata, porém com a qualidade muito inferior. Mas quando você e eu comparamos uma coisa com outra, nós então estamos usando o raciocínio. E é o que Jesus Cristo está falando. Ele fala assim, ele fala: compreenda com o coração, se converta. O que é se converter? É tomar uma atitude. Após eu compararmos uma coisa com outra, aqui vem o A, aqui vem o B, eu me comparo, vou para o A ou para o B, se converto, ou seja, mudança de procedimento, mudança de conduta,
se converteu, e ele fala, e ele, Jesus Cristo, eu os cure, eu vou curar você. Ele fala. Aí na sequência ele vai dizer assim, ó, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Vossos olhos, olho de quem? De quem presta atenção. É lógico. Quantas vezes você acha que eu fui muito útil para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos mais velhos, para os meus irmãos mais velhos, mesmo eu estando ali jogando bola, mesmo os amigos falando assim, não, depois você vai, até a irmã mais nova, até às vezes uma irmã mesmo, falava assim, não, depois você faz. Quantas vezes você acha que eu fui beneficiado? Por quê? Porque meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, e eu fiz o quê? Eu fui lá e fiz, e daí o que aconteceu? Foi ótimo, como Jesus Cristo fala assim, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouve, porque em verdade eu vos digo, olha que tamanha revelação, que profetas e justos, eu não sou justo, sou justificado em Jesus Cristo, mas profetas e justos, Jesus Cristo falou, homens que lá no passado deram a vida deles por algo que era justo. Ele falou, homens, profetas e justos, eles desejaram ver que eu e você estamos vendo nos ensinamentos de Jesus Cristo, nos feitos que Ele faz na nossa vida, na vida de alguém. Vê o que vós vedes. Ouvi os profetas e os justos, eles viveram antes de Jesus Cristo. Eles não viram e também não ouviram isto. E Jesus Cristo falou que eles desejaram ver e ouvir, mas não ouviram e não ouviram. Ou seja, mas ele fala assim, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, não viram. Ouvir que eu e você ouvimos e não ouviram. Então, amigo ouvinte, a realidade é essa, como está em todo Mateus capítulo 13, falando justamente de mim e de você. Falando do quê? Da nossa mentalidade. Como está a nossa mente? Como que está a minha mente? Como que está a sua mente? Qual é a coisa mais importante para você e para mim? Qual é a coisa mais importante? Qual a decisão que é prioridade a ser tomada agora? É ir com todos? É ir com a multidão? Ou é ir para cá? Ou ir aqui? Neste, como o próprio Jesus Cristo fala sobre porta e também fala sobre caminho, espaço que todos nós, seres humanos, seja ele católico, evangélico, espírita, budista, muçulmano, indiferentemente de religião, ele fala claramente assim que porta e também caminho é um espaço, é algo que todo ser humano tem que passar para entrar ou para chegar ou para voltar para determinado local. E Jesus Cristo fala isso, entrar pela porta estreita. Não fala que é o fardo que você e eu temos que carregar dentro de uma instituição religiosa ou o fardo que também os seres humanos carregam no mundo. Não se iluda de que o mundo é uma moleza, de que é para cá que é apertado. Não, por todo lado que você for e eu for sem Jesus Cristo, é derrota na certa. Por quê? Porque você e eu somos pecadores e fora de Jesus Cristo você está amaldiçoado, eu também. Quem justifica nós, segundo o próprio Espírito Santo, usando os apóstolos, é Jesus Cristo, feito dele lá na cruz, que justificou eu e você pela nossa crença nisto. E a orientação dele, o ensinamento dele é quem guia você e eu naquilo que é o mais essencial. E é anjos e manifestade fruto e dons do Espírito Santo é que favorecem socorros na sua vida e na minha vida, claramente aos olhos ocultos, né? Aos olhos nossos, porque vemos em obras, mas aos olhos nossos que não vemos, não sei pela crença ou pelo feito já realizado por ele, como está no livro de Hebreus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado, pode ouvir. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.
porém é real. Ver o bem vencer e derrotar o mal. Ver Deus atuar no que é impossível, sem tirar unção ainda que invisível. Crer que existem anjos para nos livrar. Crer que Deus opera e move sua mão. O inferno treme se Ele ordenar. E se Ele quer, ninguém impedirá. Caminha no céu e faz tremer o chão. E se manda fogo, estremece o lugar. Quando Ele age é uma explosão de glória, poder e unção. É inexplicável, mas a igreja chora, louva e dá glória, nem quer entender. O poder é grande, poder não se explica. Sim, glorifica para entender. Sei que aqui tem glória, isto é poder. É inexplicável, é só pra quem crê. E quem dá lugar para Deus operar, com toda certeza então vai receber. Está descendo o som, está enchendo o templo. Deus está agindo aqui neste lugar. O poder é tanto que a gente chora ao glorificar. Não tente entender o que é inexplicável, porém deixa Deus agir no teu viver. Não tente entender o que é inexplicável, deixa Deus tocar seu coração. Você vai sentir o que é poder ao receber unção. É inexplicável, mas a igreja chora, louva e dá glória, nem quer entender. O poder é grande, poder não se explica. Sim, glorifica para entender. Eu sei que aqui tem glória, isto é poder. É inexplicável, é só pra quem crê. E quem dá lugar para Deus operar, com toda certeza então vai receber. Está descendo unção, está enchendo o templo. Deus está agindo aqui neste lugar. O poder é tanto que a gente chora ao glorificar. É inexplicável, mas a igreja chora, louva e dá glória, nem quer entender. O poder é grande, o poder não se explica. Sim, glorifica para entender. Eu sei que aqui tem glória, isto é poder. É inexplicável, é só pra quem crê. Quem dá lugar para Deus operar, com toda certeza então vai receber. Está descendo o som, está enchendo o templo. Deus está agindo aqui neste lugar. O poder é tanto que a gente chora e só quer glorificar. Aleluia, oh aleluia, e só quer glorificar. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.